criminalidade do seu servo, organizou a Igreja Batista da Esperança e foi ali construindo o edifício da fé, que está até hoje ali como um testemunho para todos quantos passem pela 1º de Março e a Visconde de Inhaúma. Pastor Davi Gomes, além de ser pastor, ele tem coração de pastor e tem também o dom de ministério, porque Paulo diz que se alguém tem o dom de ministrar, ministério, que o faça bem. Há muita gente que é pastor, mas não tem o dom de ministério, e por isso fracassos no ministério. Mas o pastor Davi Gomes, ele é pastor e tem o dom de ministério, foi um grande pastor, é um grande pastor. Mas também, além de ser um grande pastor, é um grande professor de Bíblia. Ele sabe como ninguém ensinar a palavra de Deus. Ainda mais, é um evangelista nato. Deus lhe deu esse dom. E nós sabemos que são poucos homens no mundo que Deus tem dado esse dom de evangelista. E o pastor o é, requisitado no Brasil e no mundo, ativo colaborador da Aliança Batista Mundial. Mas mais ainda, é um homem de comunicação. Eu tive o privilégio de trabalhar no escritório da Escola Bíblica do Ar com o irmão Josias, não é isso? Lá no 2º andar da Igreja Batista da Tijuca. E desde aqueles dias até hoje, a EBAR, ele tem esse grande ministério do rádio e da televisão. Por isso lhe foi feito justiça nesses dias. A revista Veja trouxe uma reportagem sobre ele. O Jornal do Brasil 2 vezes, o Sem Censura, o entrevistou. Nós nos alegramos em Cristo Jesus pela abençoada vida do pastor Davi Gomes, Dona Aide e a sua família. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou tirar o tempo do orador. Muito obrigado, pastor Fanini, pela generosidade destas palavras. E eu me sinto emocionado cada vez que retorno à Primeira Igreja Batista de Niterói e durante as comemorações do centenário eu me lembrei que nos 100 anos da igreja, mais de 60 anos eu tenho acompanhado esta igreja. Eu preguei na Primeira Igreja Batista de Niterói pela primeira vez em 1940. Parece difícil entender, mas eu sinto uma emoção muito alegre em estar aqui e estar na companhia de pastor Fanini neste último ministério que Deus também te confiou. Eu quero agradecer aos irmãos da associação pelo convite e quero felicitá-los pelo tema do congresso. Veja o negócio do som aqui, porque eu quero isso bonitinho. Eu falo em microfone há 44 anos, não acostumei com ele. Venha cá, pastor Fanini, o irmão que me socorre, ou Elvis, quem é que me socorre? Eu quero que todo mundo... Estão escutando bem? Então, melhorou? Melhorou? O senhor está estreando a mesa hoje. Eu estou estreando a mesa. Que beleza. Parabéns pela mesa. Pode me dar a velha que eu aceito. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo tema desse congresso. Amanhã começa outro congresso com o mesmo tema, despertamento espiritual. Semana passada terminei com a Primeira Igreja Batista do Rio, o mesmo estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Preguei na Primeira Igreja do Rio uma semana em dezembro e agora o pastor Fausto convidou para falar especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Na Primeira Igreja Batista de São Paulo, nós tivemos um estudo sobre despertamento espiritual. Começamos quarta-feira,
Fomos quarta, quinta, sexta, sábado 2 cultos, domingo 3 cultos e tivemos que projetar para segunda-feira. Na Igreja Batista Central de Campinas tivemos domingo, segunda, terça, terminaria quarta, mas o pastor Marcílio pediu se podia continuar e tivemos então quinta-feira e não fiquei a semana porque já tinha outra semana aqui no Rio. Irmãos, Deus está falando e eu agradeço a Deus que hoje Deus está me usando na primeira Igreja Batista em Niterói, mais ainda, Deus está me usando para falar a 31 igrejas desta associação. E não há como agradecer a Deus. Amanhã devo falar a mais de 50 igrejas e na semana que vem em Mato Grosso falando a toda a convenção. Os irmãos orem por mim, eu estarei orando pelo congresso na continuação amanhã e agradeço a Deus pela equipe que está neste painel, neste programa para este congresso. Trouxe os meus livros, tenho agora publicados 7 livros. Eu já escrevi 14, 7 estão aí para os irmãos. Seria ideal levar os 7. Seria o ideal. Eu não vou dizer aos irmãos que este livro, o Espírito Santo Executivo de Deus, produz avivamento, não. Mas eu posso dizer que Deus está usando esse livro. Estou terminando o outro, as operações do Espírito Santo, que é uma complementação. O livro não vai fazer, mas eu gostaria que cada igreja dessa associação estudasse esse livro, que a primeira Igreja Batista de Niterói estudasse esse livro. Quem sabe um dia podemos ter um encontro aqui nesta maravilhosa igreja para estudar este tema. 2 livros que eu gostaria de sugerir aos irmãos que levassem. Este é o Espírito Santo Executivo de Deus e Jesus Cristo está voltando, porque está mesmo, e nunca um livro foi mais atual. Meu secretário, o diácono Enivaldo, está aí com os livros e os irmãos poderão apanhar a saída. Fui convidado a falar na primeira Igreja Batista da Penha, em São Paulo. Foi um encontro de pastores na preparação do congresso de adensamento. Teria que ficar esta chave. Com esta chave, o irmão vai poder entrar em qualquer sala deste imenso auditório. A chave é sua. O irmão tem a chave do meu gabinete, o irmão tem a chave das instalações, das salas. O irmão fará o que quiser aqui no edifício do Espírito Santo. Mas há 2 termos gregos que são muito claros, são claríssimos para designar esses dons. E quando nós abrimos o capítulo 2 do livro de Atos, se os irmãos que desejarem farão o favor de abrirem e acompanharem, porque o tempo realmente é curto e eu tenho que respeitar também os irmãos. Aqui no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos esta declaração no verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E seguem-se cerca de 15 nações cujas línguas foram entendidas. Não eram aqui línguas ininteligíveis neste texto. E quando nós prosseguimos com o sermão de Pedro, nós lemos no verso 32 o seguinte: ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E ele diz mais: de sorte que
exaltado à destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Meus irmãos, quem batizou a igreja no Espírito Santo foi Jesus ressuscitado. E se os irmãos querem conferir, abram aí discretamente em João capítulo 1, 33, não desmarquem Atos capítulo 2, mas vejam João capítulo 1, verso 33, porque está escrito o testemunho de João Batista: aquele que me mandou batizar, ele disse: aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo e nele ficar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Quem batizou a igreja em Jerusalém com o Espírito Santo foi Jesus Cristo. E Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz maravilhosamente, capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz que ele realmente batizou todas as nações no corpo da igreja, no fenômeno de Pentecostes. Mas observem aqui no capítulo 2 ainda, o verso de número 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Se fôssemos traduzir o grego literalmente, a preposição é eis, e nós podíamos traduzir sem violentar o texto, em virtude do perdão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Aquele que se converte a Jesus recebe o dom do Espírito Santo. Digam comigo: aquele que se converte a Jesus recebe o dom do Espírito Santo. Digam outra vez, porque alguns não disseram, porque não creem. Você pode crer pela fé. Aqueles que receberam, que arrependeram dos seus pecados, que aceitaram Jesus, receberam o dom do Espírito Santo. Recebe o dom do Espírito Santo, recebe o dom do Espírito Santo. E se você não recebeu, você pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser presidente de igreja, pode ser tudo, você não vai para o céu. Não vem com esse negócio. A palavra grega aqui é dorian. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, em virtude do perdão dos pecados, e recebereis o dorian de Deus, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo entrou aqui dentro quando eu tinha 12 anos, não saiu nunca. Fui chamado por um pastor aqui, amigo meu, grande servo de Deus, respeito, é crente, me chamou lá para me fazer uma oferta para a Escola Bíblica do Ar, uma esposa distintíssima, eles não têm filhos, me levaram, me ofereceram um chá, me deram um cheque para a Escola Bíblica do Ar, e quando eu fui saindo, a igreja deles estava numa barulhada grande, eu digo: colega, parece que tem problema aí. Ele disse: não, eles estão buscando o poder do Espírito Santo. Eu disse: mas precisa barulho para buscar o poder do Espírito Santo? É como disse o outro: buscar o poder do Espírito Santo sem anestesia faz barulho. Aquele santo colega tomou minha mensagem, não é mais pastor daquela igreja. Mas por outro lado, nós hesitamos em confessar que o Espírito Santo regenerou nossas almas e mora em nós e habita em nós e está conosco, estará conosco, e o Espírito Santo está com todos aqueles que obedecem a Jesus Cristo. Agora, abram lá João capítulo 7, não desmarquem Atos 2 ainda, abram João capítulo 7, e aqueles que quiserem, observem o verso 17, a palavra de Jesus: se alguém quiser
fazer a vontade de Deus, há de saber se a minha doutrina é dele ou se falo por mim mesmo. Se alguém quiser, mas suponhamos que não queira, você vai continuar parado o resto da vida. Tem que querer. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser dominado pelo Espírito Santo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero. Mas vejam nesse capítulo 7, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Ora, isto ele dizia a respeito do Espírito Santo. Você não precisa ter dente de ouro, você não precisa cair para cá ou cair para lá, você não precisa fazer barulho, mas você precisa querer. Eu estou vendo aí crentes que não conseguem dizer amém, começam a orar, no meio da oração já dormiram. Eu não vou perguntar quantos aqui leram a Bíblia hoje, porque eu tenho medo que metade da congregação não possa levantar a mão dizendo que leu a Bíblia. Almoça, janta, mas não lê a Bíblia. Eu sei que é assim, eu conheço este povo. Se você é crente em Jesus, você tem o dom do Espírito Santo. Se você é crente em Jesus, você foi batizado no Espírito Santo. Não tem que falar língua nem deixar de falar. Tem apenas que crer. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas manarão do seu ventre. Mas agora, meus irmãos, a tragédia é que nós paramos. E nós não estamos procurando. E eu dizia, não estamos, mas graças a Deus há uma avalanche procurando, há uma avalanche. Eu tive uma surpresa agora com a primeira igreja do Rio, foi uma surpresa que eu hei de agradecer a Deus toda a vida. Eu mandei que fizesse um exercício bíblico, eram 350 pessoas, eu pedi que fizesse um exercício bíblico, e depois eu subi no púlpito e disse: eu não vou perguntar quantos fizeram, porque eu sei que a maioria não vai levantar a mão. E então eu não perguntei. Depois, meus irmãos, eu tive que pôr a mão posta, pedir perdão àqueles irmãos, porque já no finalzinho chegou uma senhora e disse: o senhor não perguntou quantos leram? E quando eu perguntei, quase todas as mãos, eu digo: os irmãos me perdoem. Começamos um movimento lá em dezembro de leitura da Bíblia, e agora uma senhora me declarou nesse segundo encontro que o número está crescendo de tal maneira, e quando eu chamei lá no encontro nosso aqueles que estavam lendo a Bíblia, 4 capítulos por dia, não é ler 3, não é ler 2,5, é ler 4 no mínimo por dia, 4 capítulos por dia, não é 2, não é 2,5, não é 3, 4 por dia, que é para ler a Bíblia toda cada 10 meses. Eu faço isso a opção de tempo e nunca fiquei cansado. E quando eu vi aquele grupo vindo à frente, eu comecei a me emocionar. E no final o dobro já tinha decidido fazer. Ah, meus irmãos, esta fome da palavra de Deus é o Espírito Santo que põe na pessoa, que não se cansa de ler. E eu estou vendo isso acontecer em milhares de pessoas. Uma irmã na igreja de Santo Amaro, São Paulo, tivemos a cruzada de despertamento espiritual lá, e um grupo se propôs a fazer a leitura. Encontrei uma irmã na convenção, ela disse: pastor, o grupo já dobrou. Santo Amaro, São Paulo. Igreja de São Mateus, São Paulo, já estão com 2 cultos ao domingo, porque não conseguem mais sentar o povo. Eu quero isto para esta associação. Pastor, presidente, você imagina o que vai acontecer? 31 igrejas fazendo isso. Imagina o que vai acontecer. Essa associação vai balançar o Brasil. Se alguém quiser, nós temos que querer. E então, nós temos aqui os dons do Espírito. Eu não posso estudar, mas eu gostaria que os irmãos estudassem em casa.
Os dons do Espírito. Interessante. Começa com Sofia, depois vai para Gnosis, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. Que coisa maravilhosa. Depois ele vai distribuindo o dom da fé, o dom de curar, o dom da operação de milagres, o dom da profecia, o dom do discernimento dos espíritos, o dom da exortação, o dom do serviço, o dom da liberalidade, o dom do ensino, o dom da liderança, o dom da revelação, o dom da interpretação de línguas, o dom do martírio, o dom do celibato, o dom da música, o dom de línguas inteligíveis, o dom da vida eterna. E nós começamos a pensar nestes 20 dons. Li agora, recentemente, um livro de Peter Wagner, e ele descobriu 25 dons, mas analisando bem o livro dele, eu acho que ele ficou dentro do meu livro, porque alguns que ele considera dons, eu acho que realmente estão dentro deste estudo aqui. Qual dos dons é o maior? Qual dos dons é o menor? Nós podemos, em poucos minutos, observar, e os irmãos abram agora o capítulo 12 de 1 Coríntios. Eu pediria, os irmãos homens abram 1 Coríntios 12 e as senhoras leiam Romanos 12. Os homens, 1 Coríntios 12 e as senhoras e moças, Romanos 12. Vamos ver aí, homens, nesse capítulo 12 de 1 Coríntios. O irmão que tiver como ler, pode ler onde você está, qualquer que seja a sua versão, começando com o verso 4, todos os homens. Vamos ficar de pé os homens que podem ler comigo, fiquem de pé. Vamos ler juntos o verso, a partir do verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Agora, isto é um compromisso com Deus. Você vai estudar esta maravilhosa pessoa. E quero dizer para os irmãos, podem abaixar as mãos, este enchimento do Espírito vai qualificá-lo para o evangelismo, para o testemunho, vai qualificá-lo para tudo. Eu estou muito grato a Deus. Eu estou muito grato a Deus. Eu vou orar agora. E eu quero que você realmente diga a Deus tudo o que quer. Eu vou lhe dar algum instante para dizer a Deus. Diga a Deus: oh, Senhor, o meu problema pessoal é este. Eu tenho indisciplina de pensamento. Eu tenho indisciplina de comportamento, eu tenho indisciplina no meu namoro, eu tenho indisciplina na minha vida conjugal, mas eu quero consertar. Diga a Deus agora: Senhor, eu quero o teu socorro, eu quero a ajuda do Espírito Santo para fazer isto.